Essa meia hora do Mais Mestres é um oferecimento Jalovi, completa em papelaria. E agora, no Jornal da Pan, recebendo a nossa convidada, Márcia Vignolo, que é a coordenadora do nosso projeto Mais Mestres. Seja muito bem-vinda, Márcia. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos ter um programa um pouquinho movimentado. Vamos entrevistar uma diretora da rede municipal, a Ellen Matsushita, que hoje é diretora da EMEI Raio de Sol. Vamos conversar um pouquinho, que ela entrou em processo de remoção. Ano que vem ela está assumindo a EMEI Mãe Cristina. Isso, seja bem-vinda, Ellen. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer, né? Trocar um pouquinho de experiência aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história aí na educação. Gente, a Ellen é pedagoga, já ministrou aulas na rede estadual, na rede privada, na rede municipal, até chegar a galgar aí o cargo de diretora. Fez mestrado profissionalizante na área de matemática, na Unesp em Bauru. Então ela tem uma gama de experiências para a gente poder estar conversando e dialogando hoje. Só para a gente iniciar, Ellen, começa aí a falar um pouquinho. A gente estava conversando aqui nos bastidores, um pouquinho do início da sua carreira, e tem muitas situações que a gente pode comentar que outros professores também viveram e vai fazer com que eles se recordem dessa época de magistério na vivência deles. Conta um pouquinho aí da sua história, como começou a questão da educação na sua vida. Então eu me formei na Unesp em 2001, né? Em 2003 eu prestei concurso em Veracruz, né? Comecei então no Fundamental, trabalhei em 2003 pela Prefeitura de Veracruz. 2004 eu fui chamada aqui na Prefeitura de Marília, realizei meu sonho, que era trabalhar na MF Antônio Ribeiro. Então fui professora lá em 2004 e 2005. E 2005 também, concomitante, eu fui chamada para trabalhar na IEG em Paraguaçu Paulista, lá no SESI. Então trabalhava no Antônio Ribeiro à tarde, né? Naquela época ainda fazia EEC no período contrário. Isso. Então dia de quinta-feira, se eu não me engano, era EEC no período da manhã, à tarde trabalhava e saía de lá, já pegava uma van, ia lá para a EJA, né, em Paraguaçu Paulista, no SESI. Aí quando no ano seguinte, 2006, eu fui chamada no estado, né? Então era uma oportunidade que eu via de dobrar período, de conciliar, né, um segundo cargo. Então pedi exoneração da prefeitura, pedi demissão também do SESI, fiquei só no estado, fui para Lácio. Fiquei lá em Lácio em 2006 e 2007 o SESI me chamou, aqui já como professora já do Fundamental. Foi um outro concurso, né? Um outro processo seletivo, na verdade, que chama no SESI. E aí eu fui, como era tarde, eu precisava de uma sala no período da manhã. Então fui para Garça. Então em Garça eu ficava de manhã, saía cedo, acordava cedo, né? Ia para Garça, voltava correndo, que 1 hora eu já tinha que entrar aqui no SESI. E assim eu fui até que engravidei tudo. Em 2011, né? Quando eu tive meu filho, eu fui chamada para professor de EMEI. Aí estava gestante, estava para ganhar, prorroguei um pouco a posse, né? E aí quando eu voltei da licença maternidade, pedi demissão no SESI e fiquei estado de manhã, na verdade era ao estado, mas era municipalizada lá em Garça, e na prefeitura, né, na EMEI Bem-TV à tarde. Fiquei assim final de 2011, 2012 e 2013. E aí em 2014 eu assumi a direção, né, no Príncipe Me Casa. Lá em 2015 me removi para o Raio de Sol. 2017 eu fui para a secretaria na função de supervisora. Voltei em 2018 e estou no Raio, né? Acho que eu estou encerrando um ciclo lá, isso. Que aí para o próximo ano, 2025, eu vou começar lá, né? Uma nova experiência, né? Com os bebês na EMEI Mãe Cristina. Você falou aí um campo vasto de atuação. Foi. E como que o professor, não só hoje, os que estão hoje atuando, mas isso já vem de algum tempo, como o professor, ele tem que suprir a jornada, muitas vezes em 2, 3 lugares, muitas vezes em cidades diferentes, sim, como você colocou. E sempre também procurando o melhor para nós, o melhor para nossa carreira. Você citou aí vários concursos, vários processos seletivos que você
foi realizando durante essa jornada e acabou te deslocando de uma cidade para outra. Esses deslocamentos eu sei que não é fácil, que eu também passei por isso, trabalhei 30 anos em Marília e moro em Pompeia. Muitas vezes a gente pega algumas situações na estrada, fura um pneu, muita chuva, o carro que quebra, ou às vezes algum acidente, algo que acontece que faz com que a gente ou chegue atrasado no trabalho, ou situações que nos deixam até com risco na nossa própria integridade física, né? Uhum. Você já passou por isso? Nossa, porque eu já passei por furar pneu, já passei por acidente. Olha, graças a Deus, nos 8 anos aí que eu viajei aí pra Garça, né, tinha ano que eu não conseguia pessoa pra rachar, né, esse combustível. Então tinha uma isso também, né? Nós sempre a gente, assim, procurávamos fazer uma lotação. Aí, uma lotação, nossa, muitas coleguinhas aí que a gente, de outras escolas que a gente rachava. Tinha ano que não dava certo, né? Então eu fui de bis, tirei carta de moto. Então a minha bis, gente, olha, foi muita aventura nessa pista, porque você saía aqui de Marília escuro, né? Então assim, via a previsão, não, hoje não vai chover. A gente chegava ali em Vera Cruz, no pontilhão, ali na curva chovia. Então, assim, já carregava capa, já carregava sacola, né? Então, assim, muita história. A gente já tinha mochila. O nosso kit de sobrevivência. Com um monte de blusa, né? Tudo. Chegava lá, às vezes tava frio. E a gente ia, né? Passava o frio, mas não dava também para... Se eu fosse pagar pro combustível sozinha, a gente não faz pro mês, né? Então, assim, às vezes ninguém sabe muito um pouco desse contexto. Mas foram muitas experiências aí. Caminhão vem na bengala aí, né? A gente ia para acostamento para sobreviver. Não, fora mas, assim, que a hora que o caminhão passa, a moto toda treme. Ninguém sabe se vai conseguir ficar em pé. Mas olha, graças a Deus eu nunca sofri um acidente, nunca furou pneu, né? Às vezes sim, acontecia alguma coisa, mas a gente... Né, eu passava reto também de um acidente ou outro ali. Você sabe que eu sempre tive a solidariedade de alguém. Todas as vezes que o pneu furou, sempre alguém parou para me ajudar. Porque eu nunca consegui tirar aqueles parafusos da roda. Nem pulando em cima da chave eu conseguia mexer o parafuso. Ai, mas Deus coloca os anjos na nossa vida, né? Coloca anjos. Então, assim, olha, eu nunca cheguei atrasada por... Eu sou muito pontual, né? Então, assim, não tive nenhum problema nesses anos de estrada. Até porque a gente costuma fazer um cronograma para sair um pouquinho antes. Sim, muito cedo. Então, eu chegava bem cedo também, já pensando nisso, né? Nesses imprevistos que poderiam acontecer. Meu aluno estava lá, estava me esperando. Então, 7 horas eu tinha que estar dentro da sala de aula. Mas né? Você acaba também prolongando um pouco mais sua jornada, né? É diferente quando você tá dentro da cidade. Você tem que acordar mais cedo, muda toda a sua rotina, Muda tudo. Mas olha, eu vou falar pra você, era uma terapia. Estrada, pra mim era uma terapia. Porque eu tava numa escola, então eu tinha vivido aquele problema de manhã em Garça. Eu pegava a estrada, toda aquela atenção ficava, por quê? No meio do caminho eu começava a lembrar do problema que eu ia ter à tarde, né? Nossa, eu tenho que resolver aquela situação, dar conta disso, dar essa proposta, né? Então, era uma terapia para mim. Tanto que quando eu vim ficar, né, dentro de uma escola 8 horas como direção, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? A primeira pergunta, né? Como é que vai ser eu ficar o dia inteiro dentro de um mesmo ambiente, sem ter esse deslocamento? Me adaptei e tudo, mas foi algo, né, que na época ali eu me questionei. Como que seria depois de tanto tempo tendo essa vida movimentada para lá e para cá. E os nossos professores, os nossos colegas de trabalho continuam tendo essas rotinas, porque a profissão, né? Principalmente aí o professor que trabalha com ensino médio, ciclo 2, que a jornada não se completa e não, ele esse tem acúmulo que se de cargo que vai para lá, vai para cá, ó, comer marmita, né? Não dá nem tempo. Fala na muita marmita. Uma vez eu tava vindo de moto, a marmita caiu. Eu só notei que a marmita caiu a hora que eu cheguei na escola. Ai, que tristeza. Mas são coisas que assim, mas a classe é muito solidária, né? A gente, assim, com as colegas, com as professoras... Sim, todo mundo reparte. Todo mundo reparte. Então, assim, a gente nunca passa um perrengue. Mas nunca passei, né? Não. Nunca passei. Ellen, você comentou um pouquinho da questão de você ter trabalhado tanto com o público quanto com o privado. Uhum. E essa experiência que você teve, você consegue passar para a gente um pouquinho
da diferença ou coisas que são específicas do privado e são coisas específicas da rede pública que você não encontra em um e no outro? É assim, foi do SESI, era um lugar que eu gostava muito, um lugar que acrescentou muito para minha formação, né? Eu acho que todo lugar que eu passei eu aprendi muito. E aí no privado, aí na questão do SESI, a questão, eu acho assim, a gente realmente vir aquilo que você tem que cumprir, né? Você tá lá, você é um profissional, você tá contratado, e eu não tô lá para ficar questionando aquilo que me é pedido. A gente tá lá para fazer aquilo que executar, né? Então, e assim, executar com excelência. Então, você tem uma meta, você tem um objetivo para atingir, então fazer o bem feito. As cobranças, elas existem em todos os locais, né? As mudanças, vir essa mudança repentina, chegar um e-mail, a partir de hoje não faz assim, a partir de hoje muda, né? Então, assim, eu não tô ali para questionar, entendeu? Então, eu tava ali para fazer cumprir. Então, eu acho isso, assim, me trouxe muito, né, dessa questão de disciplina. No setor privado. No setor Essa privado, experiência você teve no setor privado. No setor você privado, que eu agora trouxe, assim, para o público. Então, muitas vezes as coisas vêm ali de cima e a gente é servidor, a gente está ali para estar fazendo. São normas, são mudanças que acontecem, né? Às vezes não tem como a gente ficar muito resistente a mudanças. A gente tá num mundo, né, que as coisas vão evoluindo. E são várias situações que acabam. Questão de cobrança também, né? A gente tinha, na época lá, me recordo que tinha a questão da ISO, né? Tinha várias... No SESI, tinha o selo ISO, então assim, tinha algumas cobranças para ser feita, metas que a gente tinha que cumprir, e o meu papel, né, era ali enquanto professor, eu manter organizado aquilo. A gente sabia, estava pré-estabelecido o que você poderia, o que você não poderia. Então eu tenho muito, muito disso, assim, e a né? mente sempre no foco. Focada, aprendizagem do aluno. Focada, aprendizagem do aluno, né? O aluno não aprendeu, como é que você vai retomar esse conteúdo? Então, assim, estava tudo muito bem organizado, né? Você sabia aquilo que você tinha que fazer e seguir com o seu plano de ensino, né? Seguir da conta ali, na época, 32 crianças que eu tinha. Já trabalhei bastante. Eu trabalhei no primeiro ano lá. Quando começou o integral. Vezes as pessoas, 32 você comentou. Quando eu tinha quarta série, na época, as 32 crianças. E às vezes as pessoas ligam o número de alunos mais elevado à rede pública. Não, né? Porque assim, lá o ensino é disputado, a gente sabe, né? Então tem o limite lá. Tem um limite. Acontecia de às vezes ter mais, porque se reprovava um ano, né? Então, aumentava. Então, assim, a gente estava ali para atender a demanda, né? Então, fui no primeiro ano, quando começou o integral, né? Era PET lá, quando começou. Então, eu era do período da tarde também, que dava as vivências. Então, participei desse processo de tornar integral. 2007, desculpa, 2007 que eu fui para lá. Nós estamos praticamente... Terminando 24. Terminando 24, nós estamos praticamente aí há 17 anos dessa sua experiência. Fiquei lá até 2011, né? E agora a questão do tempo integral chegou para valer na rede pública, que até o Ministério da Educação está incentivando, através de recursos financeiros, as escolas a estarem implantando o tempo integral. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o EJA. Acho que passei pela EJA também. É um ensino tão especial, porque são pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir o seu ensino fundamental durante o seu período, que seria o período correto, que a gente fala a idade certa, e que retornam para poder concluir isso numa idade mais avançada. Verdade. Então, conta essa experiência. A gente estava falando um pouquinho sobre o EJA, né? Mas explica para nossa audiência o que é o EJA. EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Então, aí na minha carreira, eu tive, em 2005, a experiência de trabalhar lá em Paraguaçu Paulista, né? Conforme eu falei, saí aqui da EMF, ia para lá no SESI de Paraguaçu. Então, gente, assim, é um público muito especial, né? Conforme a Márcia comentou no bloco anterior, são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa.
Então eu estava lá eram as pessoas do primeira à quarta série, né? Que hoje corresponde ao primeiro ao quinto ano. Então tinha desde aqueles que realmente não sabiam ler e escrever, era para alfabetização, como tinha os que já estavam alfabéticos, e aí então era uma complementação aí do conteúdo, né? Finalizar o ensino fundamental 1. Às vezes a pessoa precisou trabalhar muito cedo, isso acontecia muito, isso, né? Era difícil, né? O acesso à educação, essa questão aí muito da pessoa rural, trabalhar, né? Em área rural. Então, assim, a gente tinha um público tanto assim de pessoas com 30 e poucos anos, como pessoas com 70 e poucos anos. Sim. Então, são pessoas ali, cada um buscava, tinha um que buscava a alegria de saber escrever o nome, enquanto o outro buscava complementar o Fundamental 1 para dar continuidade aos estudos. E, Ellen, esse público tão diferenciado, de idades tão distantes, né? Gerações. Sim. Você consegue ter dentro de uma classe de EJA várias gerações. Muitas. Que nem você colocou, com objetivos diferentes. E, ao mesmo tempo, como que você conseguia trabalhar? Porque essa sala de EJA era do primeiro ano, hoje, vamos citar, né? Hoje, seria multisseriada, do primeiro ao quinto? Isso, então, gente, assim, é uma loucura. É uma loucura porque eu dividi ali a lousa, né? Então aqui era o conteúdo, né? Então o pessoal, eles também sabiam esperar, sabiam que, né, onde eu estava lhe dando atenção. Então aqui de um lado era o conteúdo daqueles que eu estava para alfabetização. Então ia lá, trabalhava, passava proposta, ia na mesa, ajudava. Então enquanto eles estavam trabalhando ali, eu ia para o outro, né? A matemática, problema, interpretação de texto, produção. Então ia os que já estavam alfabetizados. E assim, são pessoas que muitos trabalhavam ali o dia todo. Ali em Paraguaçu tinha usina, né? Então trabalhava naquela usina de cana e açúcar e ia, né, pós-serviço, um serviço pesado, né? Ia lá até das 7 às 10 para buscar um futuro melhor. Então eu falo assim, a gente, quanto professor, é uma satisfação, e você se doar, né, a gente fazer um trabalho, porque a pessoa está ali em busca de uma melhoria. E essa satisfação que você colocou, eu me reporto à valorização. É um público que realmente valoriza o profissional que está ali trabalhando com ele. Que tá ali, então assim, eles queriam o caderno cheio. Às vezes a proposta não era uma proposta que eu ia ter o registro da escrita, mas para eles, para muitos, em especial ali para os mais idosos, eles precisavam ter muito de uma folha cheia, né? Olha, hoje a gente escreveu bastante, professora, hoje, né? Então para eles ali, hoje rendeu. Então ali o profissional, a gente tem que saber mediar, porque você sabe aquilo que você tem que trabalhar, mas você sabe também aquilo que o aluno espera. Então você tem que fazer um contraponto ali, balancear, né, para que as expectativas fossem atingidas e manter o aluno frequente, né? Porque o público EJA, a gente sabe que tem vários, fica doente, tá cansado, então assim, não desanimar. Então ter uma motivação diária, né? Fazer uma aula dinâmica, criar um ambiente, né? Porque eles também muitos saem, tem idosos também que saem ali para ter uma convivência. Isso que eu ia te colocar, socialização. Uma socialização. Tem muitas então, pessoas idosas. Criar aquele ambiente de proximidade também. Você sabe que eu tive um casal, quando eu era diretora do Reiko Emura. Reiko é minha prima. A Reiko era sua prima? Minha prima, sim. Eu fui diretora da MF Reiko Emura. E eu tinha um casal de idosos, eles tinham na faixa de 70 anos. E os dois iam, o casalzinho chegava na aula. E quando eles foram concluir o processo, eles chegaram a pedir para que eles fossem reprovados, porque eles tinham a socialização todo dia na escola. Eles estavam lá para socializar, ver as pessoas, que eles não queriam sair de lá. Então, olha como que é a dinâmica também que envolve uma educação de jovens e adultos. O emocional, você me trouxe também à mente. Eu tive, né, finalizando o ano, então teve um concluinte lá da quarta série aqui do Fundamental 1, que ele ficou desesperado, assim, porque ele falava, professora, eu não estou preparado. Eu falava, você tá. Então, assim, a pessoa acreditar nela, sabe? Não, você tá, você vai. Não, eu não vou conseguir, uma insegurança de
de enfrentar, né, depois o Fundamental 2. Então a gente também faz um trabalho ali um pouco no emocional Sim. da pessoa, para ela falar, não, você é capaz, você chegou aqui, olha quanto você evoluiu aí no decorrer do ano, o que você não fazia, lembra quando você não fazia isso e aquilo, e agora você já conquistou essas habilidades, você já consegue, né, trazer aí para sua vida, então você vai sim, né, você vai conseguir, e aí foi, mas a gente tem isso também, tem essa resistência, né, de não querer sair, ou de não estar seguro para dar continuidade. E é importante a colocação de que o EJA, do ciclo 1, do 1º ao 5º ano, ele é na rede municipal. Aqui em Marília é na rede municipal. São nas redes municipais, o município que é responsável. Se tiver alguma escola, lógico, estadual que trabalhe do 1º ao 5º ano, também eles podem estar fornecendo o EJA, né? E a questão do EJA do 6º ano em diante, ensino médio, é o Estado que é responsável, né, para a gente fechar. E, Ellen, eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando do EJA, você tem uma experiência muito grande nessa área do ensino fundamental. Foi a minha base. A sua formação todinha foi no ensino fundamental. Como foi para você chegar num concurso de diretor, que não é fácil? Os concursos, eu também prestei aqui no município de Marília, são concursos muito bem elaborados, as avaliações, né? E quando a gente passa, dá até aquela satisfação, puxa, eu consegui. E quando chamam para fazer uma escolha, chegou o dia, você vai escolher uma escolha, eu vou ter que decidir, ou eu continuo na docência, ou eu vou para a gestão escolar. Poxa, mas eu estudei para isso, né? Que os cursos de pedagogia também têm disciplinas que trabalham a gestão escolar. E você se deparou com uma escola que não era de ensino fundamental, você teve que escolher uma EMEI. Conta esse processo aí pra gente. Na verdade, ainda quando eu fui, ainda tinha até uma EMF, mas eu fui para a EMEI porque eu estava trabalhando. A minha experiência realmente, né, como docente, tive aí 2 anos e pouquinho na educação infantil, mas enquanto docente, eu falei, eu me realizo com o Fundamental 1, em especial com os maiores, né, 4º e 5º ano, é onde eu me encontro como professora. Mas meu perfil de professora, de docente, é o Fundamental 1, 4º e 5º ano. Mas, assim, quando eu fui, né, tinha sim uma escola de fundamental, mas eu acho assim, eu gosto de desafios, né, eu acho que a gente cresce, às vezes ficar na zona de conforto, de repente não me traria tanta experiência. Então fui, assim, eu fui pro Príncipe Mikasa, quando eu escolhi ali na República. E é muito diferente, porque eu não tinha passado em nenhum momento da minha vida pela gestão. Eu não conhecia nada da gestão, a não chegou a substituir. Nunca substituí, nunca fiquei numa auxiliar de direção, nem como coordenadora. Então, assim, nem mesmo no Estado, porque no Estado acontecia muito assim, às vezes o professor tinha algum momento livre, chamavam para auxiliar. Isso, eu auxiliei várias vezes em secretaria de escola, em momentos que eu tive essa oportunidade quando eu trabalhava no Estado. Você nunca... Não tive. Nossa, assim, foi uma surpresa, porque assim, a gente sabe um pouco da teoria, sabe a legislação, mas a prática de gerir uma escola, de você organizar uma escola. Eu cheguei lá no Mikasa, já era o primeiro dia letivo, então eu cheguei junto com as famílias. Gente, ainda bem assim, a gente encontra pessoas, né? A gente encontra pessoas que nos guiam. Tive lá uma auxiliar de direção muito especial, a Silvia, que foi ali me conduzindo, me colocando no meu lugar. A Silvia, ela já estava na escola há alguns anos. Então, assim, eu optei, né, por permanecer com a equipe. Era eu que estava chegando. Porque isso aí é bom a gente explicar um pouco para o público. Como você estava ingressando como diretora, você poderia ter escolhido outra auxiliar de direção, né? Mudado, e você preferiu, equipe, né? Permanecer, porque assim, eu entendo que eu tinha que conhecer aquele trabalho. Sabe, eu tô lá, eu tô lidando com profissionais, eu tinha uma coordenadora que estava na função, uma auxiliar de direção, né, que estava substituindo. Então, eu precisava conhecer o trabalho delas,
Para falar, não, eu me dou, não me identifiquei, mas eu precisava ter esse tempo com elas e assim. E também elas estão ali para fazer a ligação da comunidade. Não era porque eu estava ali no cargo mais alto da escola, que eu era diretora, e que eu hierarquicamente tinha, falando, né? Imagina, ali eu era a que menos sabia. Sabe? Então acho que a gente tem que ter tem que ser tá humilde. Vendo a colocação? Você tem que reconhecer, ser humilde, sim, e saber que você também está ali para aprender. Você está ali para aprender. Então, muitos momentos, por exemplo, que a gente vai recomeçar, você fecha um ciclo, começa outro. Você, né? Em que lugar você se está? Em que lugar você tá ali do seu cargo? Não, eu vou aprender, eu vou ver, nossa, você faz assim, aí se talvez tentar dessa forma. Então, acho assim, cresci muito com ela também cresceu comigo. A gente teve um ano bem legal ali no Mi Casa, mas assim, eu tinha pessoas que no fim, eu fui entendendo, né, ali no decorrer, o que eu tinha que fazer era gerenciar ali, uma escola, toda uma demanda que bem a sala de aula não me dava oportunidade de saber, né? Quando eu faço escolhas, quando eu falo um sim, quando eu falo um não, né? Às vezes eu falo um não pra você fala, nossa, pessoal, não, mas eu falei um não pra você, porque o não, ele vai decorrer em várias situações. E é bem diferente, né? Porque a EMEI vai até que idade, mais ou menos? 5, 6 anos, né? Eu acho que você poderia, já que a Laila tocou nesse assunto, explicar pro nosso pessoal, pro nosso público, a educação infantil, como que tá feita essas subdivisões, essas divisões na educação infantil. E a partir de quando que é ensino obrigatório? Isso. Então, a educação infantil, né, nas escolas que eu trabalhei, ela já vem do nível 1, que são os antigos berçários, não atendia ali na minha unidade. Então, minhas unidades começavam do nível 2, né, que ali de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, né. A rede, ela começa... No nível 1, a rede começa a atender no nível 1, que são 6 meses. 6 meses, isso. Mas, né, eu estava ali no Mi Casa e depois pro Raio de Sol, a gente atendia a partir do nível 2. Então, assim, desde crianças, né, bem pequenas ali, depois vem o maternal 1, faixa etária de 2 anos, o maternal 2, com a faixa etária de 3 anos, completando 3 até 31 de março. Infantil 1, que aí já começa obrigatório. 4 anos. Então, aí crianças completam 4 anos até 31 de março, aí de 25, é obrigatória a matrícula. Já tem uma frequência já regular, que você precisa, né, tá controlando essa frequência. E o Infantil 2, que é os 5 anos, que é o último ano da educação infantil. Então, aí essas escolas atendiam todo esse público. Então, hoje, a Rede Municipal de Marília, ela atende crianças na faixa etária, na educação infantil, dos 6 meses até os 5 anos. Isso. Na educação infantil. Na educação infantil, isso. É um público... já amplo e assim, a primeira infância, né? E assim, cada vez mais... E hoje está tendo uma ênfase muito grande, porque na olha, primeira infância. A plasticidade cerebral, né? O quanto você estimular, porque até então, antigamente, assim, deixa para ir para a escola para brincar lá no fim. Tinha aquele conhecimento, até porque o ensino era obrigatório a partir dos 7, depois passou para os 6, com o ensino de 9 anos em 2009. Tinha essa ideia de que a criança ia começar ali. Sim. Na educação fundamental. E hoje todos os estudos mostram o contrário. Comprovam que o desenvolvimento da criança começa desde que ela nasce. Sim. E quanto assim, então nossas propostas mudaram, né? Porque a gente precisa estimular muito essa criança. Nasce não, desculpem pessoal, desde que ela é concebida. Desde o útero, a importância da mãe se alimentar bem, da mãe fazer exercícios, conversar com a criança. Música, hoje, né? Existem muitos estudos em relação a isso. Sim, né? E o 0 a 3, né? Esses 3 anos aí, os primeiros 3 anos, eles assim vão ser fundamentais. O quanto essa criança foi estimulada, o quanto essa criança vivenciou, o quanto essa criança teve contato com materiais, né? Então, assim, hoje as propostas da educação infantil, elas são voltadas à diversidade de experiências, a contextos investigativos, que ela possa, né, fazer investigações. A criança é investigadora. E o importante também, depois no outro bloco, nós já estamos quase encerrando isso, né, Laila? Você vai comentar um pouquinho mais sobre esse trabalho que é realizado na educação infantil, principalmente aí do 0 aos 3 que você colocou, mas só para a gente enfatizar,
todo esse trabalho, ele é baseado na BNCC, que são as Bases Nacionais Curriculares. Isso, e aí com base nela, né, nós criamos a proposta curricular do município, e aí a escola, né, constrói seu PPP, seus projetos também com base. Então, assim, não é que a escola cria do nada, a gente não é um achismo. Não é um achismo. Eu acho que é isso, não, são documentos oficiais. A gente segue um estudo, segue documentos oficiais, então as propostas vão mudando, né? Então não tem mais aquele caderno cheio de desenho pronto, né? Porque o que é um desenho pronto? Claro que na época que nós estudamos, era aquela concepção de ensino. Então não vou falar era o certo ou era o errado. Era o que tinha para a época. Então hoje, a gente vai seguir os estudos, a legislação e a documentação que temos vigente hoje. Então, hoje a gente tem essa visão de infância. Hoje a gente tem estudos que comprovam a necessidade de colocar a criança em experiência. Então, hoje as propostas são voltadas para esse tipo de ensino. Sobre essa questão de documentos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a importância de ter essa documentação, essa diretriz, porque existe uma escadinha, né? Digamos assim, tem a União, aí tem o Estado, tem o município. Explica um pouquinho pra gente. Então, a gente trabalha em cima da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, assim, é um documento, né, de nível federal, porque precisa ter no país uma unidade, né? Não tem como cada estado, cada município colocar como conteúdo aquilo que lhe vem na cabeça, né? Porque o aluno, ele movimenta. A criança, ela tá hoje no Nordeste, ela vai pro Sudeste e muda. Então, assim, tem que ter aquela unidade, aquele conteúdo mínimo aí, né? E comum para que o ensino ele aconteça aí. Então, essa é a importância. Só para a gente completar, cada município, cada estado pode estar colocando as suas particularidades. Sim. Mas aquilo que é comum. Isso, tem aí que ficar. depois os estados, municípios vão criando aí seus documentos também de acordo, né, com a sua realidade, mas baseado, né, no documento nacional. Eles vão aí ampliando, né, porque é o mínimo, né? Então aí depois vai ampliando os conteúdos. E aí o município tem também, né, o seu documento norteador. Que seria a proposta curricular. Que é a proposta curricular do município, que foi construída, né, vale ressaltar, não foi algo imposto, mas foi construída aí, foram uns anos de estudo, construção pelos educadores, né? Nós participamos aí desse proceção. É por isso que as cidades têm os conselhos, né? Existe essa participação. Tem todo o que é importante colegiado. Também ser colocado, que a BNCC, essa que está em vigor hoje, ela é recente. Por isso que a Ellen colocou que as propostas curriculares foram elaboradas pelos municípios, pelo Estado, num processo democrático, onde os professores participaram, diretores participaram, e cada município, cada estado teve a sua oportunidade de montar a sua proposta. Foi. E dentro dessa proposta, Ellen, comenta pra gente como que é hoje esse trabalho com a criança na educação infantil, porque mudou. Então dá uma explicada pra gente o que seria hoje a base do trabalho de um professor, de um educador com uma criança. Então, hoje a gente vê na educação infantil. A criança ela é protagonista, tá? Então a gente já não olha mais a criança com aquela figura, o professor sabe, o professor determina. Então, assim, vai ter um diálogo ali do que as crianças querem aprender, do que querem estudar, do que querem pesquisar. Porque também o assunto já não cabe mais ao professor, por si só, ir lá, pegar o assunto e trazer. A criança, a gente percebe, a gente entende que a criança constrói esse conhecimento. Então, são projetos investigativos, né, que eles desenvolvem a partir de uma temática de interesse. Então, o professor, ele está lá, mas ele é o mediador. Ele é o parceiro mais experiente. É ele, então, que vai estar direcionando, fazendo perguntas, ouvindo o que as crianças acham, né? Porque o que elas querem saber, o que elas sabem sobre aquele assunto, né? Onde elas podem. Então, assim, quais são as fontes de informação que a gente pode consultar? Da onde a gente tira informação? Onde a gente pode buscar? A criança hoje, ele é um pequeno pesquisador. Sim. Então, assim, são dessas propostas e também são de contexto. A gente chama de contexto
contextos investigativos aí, né? Vários brincares, onde a criança ela aprende através do brincar. Então lá na escola a gente chama de brincar, mas também tem o termo aí dos contextos que os professores educadores montam, então, a partir de vários elementos. Então, assim, elementos da natureza, farinha, pedras, assim, são gelatina. Então, assim, eles têm possibilidades incríveis de combinação. Então, eles vão misturando, vão colocando, né, aquilo que passa na peneira, o que não passa, o que cai, o que mora. São elementos simples. Simples. Então, assim, coisa do cotidiano, elementos que tem aí, né? Então, a gente, assim, acaba investindo muito dos recursos aí da escola para adquirir, né? Porque as professoras, elas pensam esses contextos, o que ela vai trabalhar na semana, né? Nos passam que material ela vai precisar, o que ela está pensando para montar aí as mesas de experimentação, para montar os contextos aí que elas vão estar trabalhando com as crianças. Você citou algo muito importante agora, Ellen, a questão do planejamento. É necessário. Porque não tem como um professor chegar e pensar na hora o que ele vai fazer com a criança. Não. Então, como que funciona hoje essa organização de um planejamento de um professor de EMEI? Então, o professor, ele precisa, né, pensar essa proposta na semana anterior. Então, aquilo que ele vai dar a semana que vem, ele vai construir nessa semana, a partir, né, é uma continuidade daquilo que ele já está trabalhando. Então, o que ele vai oferecer, propor para a próxima semana, nas diversas experiências, né? Música, leitura, né? O que ele vai registrar. Então, assim, a gente fala muito hoje para os professores. Então, o registro é através de foto, é a produção da criança. A documentação pedagógica. A necessidade. Né? Hoje o professor já vê que há essa necessidade então, também. A família que quando pega essa documentação, ela consegue perceber o processo. Sabe? Então, hoje o pai vai na reunião, ele não vai ver só aquele trabalho ali, aquele caderno que é o registro final. A gente foca muito em vídeo, a gente foca muito em foto, porque para o pai ele vai visualizar, ele vai ver qual que foi o processo que chegou naquele registro. Então, o registro no caderno, né, ele é o último elemento, de repente, ou uma parte, ou fotografa, ou o que a criança falou. A gente trabalha também muito com os contextos de mini história, como que foi, de repente, um recorte ali do dia que a criança fez, que a criança construiu. Então, o professor hoje, ele precisa estar próximo à sua criança, ele precisa interagir com a criança, perceber o que a criança ali está construindo, está fazendo. Então, não cabe mais, né, sentar na areia, deixar a criança lá. Não, o professor tem que estar junto. O que a criança está investigando? Ela está ali naquele momento de areia, mas ela está brincando, ela está ali num brincar, ela está no momento lúdico. Porque às vezes as pessoas acham, colocou a criança lá na areia e deixou lá. E não é isso. O professor tá lá, ele tá com o seu profissional, ele tem um porquê tá naquela areia. Ele tem um olhar pedagógico em cima daquela atividade. Sim, de toda a proposta. Sim. Toda a proposta é educativa. Então, por exemplo, para a refeição, não é sentar e comer. Tem uma intencionalidade. Então, o professor tem uma intencionalidade para cada ação que ele faz. Então, hoje, essa semana, esse mês, o que eu quero focar? O professor da EMEI acompanha a criança na hora da refeição? Na hora do almoço, sim. Na hora do lanche, não. Mas mesmo antes, por exemplo. Então, ele tem uma intenção de ampliar, né, oferecer a que a criança experimente algo novo. Então, ele vai estar conversando antes, né? Eu lavar as mãos, porque uma higiene, o que eu vou fazer? Funções básicas isso. Então, ou questão mesmo. Então, assim, o que ele percebe na turma dele que ele precisa? Então, coisas básicas. Bom, minha turma tá saindo, tá deixando o refeitório muito desorganizado. Então, hoje eu vou trabalhar, gente, como é que a gente organiza? A semana, olha, eu vou lembrar as crianças de levantar e colocar a cadeirinha no lugar. Isso também é ensinado, sabe? A gente não pode pensar, não, isso é dever da família. Não, a criança está com a gente. O espaço é diferente. O espaço é diferente, né? Tem que aprender a organizar o espaço em que ele está. Então, assim, a criança organizar aquilo que ela usou é aprendido. A gente não pode pensar, ele sabe. Não, a criança não sabe. Ela nasceu, se eu não falar, se eu não ensinar, ela não sabe. E ela observando que esse espaço ficou organizado, que esse espaço está mais acolhedor, mais gostoso dela ficar, a aprendizagem torna significativa e ele passa a levar essa aprendizagem para outros lugares. Então, assim, brinquei, usei, vou guardar.
né? O professor vai ajudar, mas não vai fazer sozinho, né? A criança ela tem que desenvolver a responsabilidade também daquele do meu pertence, Do né? pertencimento. Do pertencimento. A questão agora, Ellen, para a gente abordar um pouquinho, você trabalhar ali com os pequenininhos. Porque 6 meses, você vai para uma escola agora. É um desafio, ao 25, né? Você vai começar a ter essa experiência nova a partir do ano que vem, de uma EMEI que já tem o aluninho a partir dos 6 meses. Acabou o período da mamãe lá de licença gestante, a criança já ingressa na escola. Então, é um período que o cuidar, ele é muito relevante. Sim. E você quer falar um pouquinho pra gente como que é? Você já tem ideia desses desafios que você vai enfrentar? Hoje a rede ela já vem trabalhando com os bebês, já vem num processo, né? Então, de trabalho. Mas assim, o que a gente entende? Esse cuidar, né? Então, o cuidar não é só do ADE. O cuidar também é do professor. Não ADE, tem como. fala pra nós que é ADE. É a pessoa que ajuda, é auxiliar de desenvolvimento escolar, aquela pessoa que tá ali junto com o professor. Né? Então, assim, ele também é o educador. Todo mundo que está na escola, a pessoa que faz a merenda é educador, quem limpa é educador, a gente tem essa fala com toda a equipe. Não adianta transferir a educação só para o professor. Você trabalha dentro de uma escola, você é modelo. A sua atitude, a criança, ela está observando tudo, como eu trato como eu trato o meu colega de trabalho, como eu trato o meu instrumento de trabalho, como eu falo, né? Eu falo, você vai falar, você abaixa, porque olha o nosso tamanho e o tamanho da criança. Sim. Como eu falo olho no olho. Né? Então, a gente vai também colocando isso para os servidores. Lá voltando para os bebês, então, assim, esse cuidar, mas o cuidar com educar. Então, é um momento de troca, você vai trocar, mas você tá o quê? Você tá conversando com a criança, você fala para a criança, olha, agora eu vou tirar a sua blusa. Porque, gente, a criança, não é porque a criança não tem sentimento. Né? Imagina alguém chegando, a gente tá no hospital, a gente usa muito isso, e o enfermeiro... Usa isso nas capacitações. Isso, a gente usa... O enfermeiro é a pessoa que vai cuidar de você quer saber. Ela vai tirar sua roupa, ela vai aplicar uma injeção, você não quer que fala? A criança também. Então, você tem que preparar a criança. Agora, nós vamos tomar um banho. Olha, o corpo dela, ela também tem que saber. Agora, eu vou limpar o seu bumbum. Então, isso, né, são coisas poucas, mas são atitudes que vai o quê? Vai educando. A criança está preparada, alguém vai tocar em mim. Né? Agora eu preciso ajudar movimentando o meu braço. Né? Olha, mexe a sua perninha aqui, ergue a sua perna, porque agora eu vou colocar a sua calça. São coisas tão básicas que hoje já aflorou e nós entendemos que nós precisamos nos policiar e conversar com essa criança, então, comunicar ali, ter esse diálogo com ela. A criança não fala, mas a criança se expressa, ela não fala verbalmente, mas o corpo fala, o olhar fala, a expressão facial fala. Né? Então, que olhar você tem para sua criança? E olha o olhar de quem está ali trocando a criança. Todo dia. É um olhar direto da criança com esse cuidador, que pode ser o professor, pode ser um ADE, isso. A pessoa que está ali cuidando dele. E aí, às vezes, nem toda criança manifesta que ela não está bem pelo choro. Então, quando a gente, né, você está ali com a criança dia a dia, você fala, hoje essa criança não está bem. O olhinho tá diferente, brilho diferente. O olhar tá diferente, hoje ela tá mais apática. Nem tudo é febre, nem tudo é diarreia, mas às vezes a gente percebe, hoje a gente não tá bem. Então pode ser que vai tá gripado, pode ser que tá com alguma dorzinha e não chorou. Então a gente, enquanto educador dos pequenos, precisa, né, ter esse olhar individual, porque a sua necessidade não é a minha, né? Então, de repente, você precisa de uma atenção mais num campo, enquanto eu preciso mais em outro. Então, o olhar para os pequenos realmente um olhar individual. Não tem como, né? Porque a gente trabalha com o ser humano, a gente trabalha com o trabalho humanizado. E a importância desse trabalho que você acabou de citar, humanizado, para que quando ele ingressar no ensino fundamental, ele já tem todo esse trabalho de cuidar, esse zelo, essa motivação. Isso torna o ser humano seguro, né, Márcia? Porque assim, a gente desde pequeno trabalhando essa emoção, né? Porque você imagina, você vai gritando no dia a dia, tira, né? Não é assim. Nossa, fez cocô de novo. Então você precisa, né? Como que lidar com essa criança? Olha, fez cocô, vamos trocar? Né? Até então, pela questão de você não alterar sua voz, para a criança não entender que aquilo
não é algo bom. Sim. Sendo que é bom. Nós temos que ter o nosso intestino funcionando direito. Tá regular e é algo fisiológico, algo que a gente não controla. E muda muito a relação dos pais do ensino infantil para o ensino fundamental, será? O pai é mais receoso nesse comecinho. O pai é mais cuidadoso. Não vou usar o cuidadoso, mas assim, ele quer, e realmente a gente entende, aquele olhar mais individual para a criança, né? A partir do fundamental, a criança ela se torna mais dependente. Mas na educação infantil, a gente tem uma dependência da criança. Claro que a gente trabalha sempre para que a criança fique cada vez mais independente. É que ela entra nem engatinhando, ela está então, 6 assim, meses, todo o processo, né? ela precisa realmente, assim, a gente entende que ela é de um dependente. cuidar mais próximo. Sim, né, o cuidar em tudo, que ele vai, conforme os anos, né, vão passando em educação infantil, ele vai. Então, a criança do infantil 2 já troca sozinha. Né? É uma ou outra ali que a gente vai auxiliando. A mãe, quando chega lá, né, por exemplo, lá no nível, vai, mas ele não come sozinho, não, porque a maior questão das mães ali, quando entra o bebê, ele não come, mas a gente vai estar auxiliando e ele vai comer, sabe? Então, assim, tem hora que ele vai usar a mão, mas ele tá o quê? Ele tá num processo. Eu não posso, né? Daqui a pouco ele vai estar usando porque o talher. Tem essa questão da textura. Tem a questão da ele textura. Pegar o alimento, entender experimentar, a textura. Né? Então, a gente precisa deixar a criança vivenciar. Vai sujar a mesa, vai sujar a criança, a boca, o chão. Mas a gente está num ambiente educador e a gente entende que isso faz parte do processo. E é um papel muito, muito importante, né? Tem até a questão do sair da fralda, às vezes tem essa sala. Sim, todo o desfraude, esse processo que a gente precisa estar em parceria com a família. Então, assim, a gente aproveita sempre, né? Vai maternal 1, aí final de ano, tá esse calor, já entra em contato com a família. Olha, a criança, a professora já vê. Maternal 1 vai chegando ali na faixa de 2 anos e meio. É isso, ele já tá no desfraude, então a gente entra muito em contato com a família. Olha, vamos começar o processo de desfraude, mas precisa da colaboração, né? Da escola e da família e vice-versa. Então, manda mais cueca, o escape vai acontecer. Vai, não tem Muitas vezes. Mas faz parte do processo, né? Esse processo ele não pode ser traumático. A gente não pode... fez xixi de novo na roupa. Não, faz parte. Vamos aqui, vem aqui, vamos trocar. Acontece. Né? Acontece. Hoje, todas as classes, todas as turmas do ensino infantil têm professor ou tem algumas que ainda ficam só com esses cuidadores? Não. Na rede municipal, todas as turmas têm o professor. E a turma dos menores, né? Nível 1, que são os bebês que eu comentei anteriormente. Aí são 2 auxiliares por turma. Nível 2 e maternal 1 auxiliar por turma. Então, tem aí, além do professor, tem um ADE, né, que é essa figura aí de auxiliar, que ajuda no cuidado aí com as crianças. E nós notamos essa diferenciação da rede municipal de Marília, essa organização. E a partir do momento que a gente observa outros municípios, essas crianças menores, que têm de 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos, elas não estão com o professor. É sempre uma pessoa. Aí cada município tem a sua nomenclatura. Marília usa a nomenclatura de ADE. São pessoas que não são professores, não são formados e para o magistério, que cuidam desses alunos. E Marília, ela tem essa peculiaridade. Marília já chegou nesse nível de conhecimento que é importante o professor acompanhar a criança desde que ela ingressa na escola, independente da idade que ela tenha. Parece algo ultrapassado, né? Até de deixar apenas com um cuidador, com uma babá ali, por exemplo. Então, é que a gente já consegue ver, na verdade, é o que a lei coloca aí, esse professor, se a gente, como a gente disse lá no começo, tá num processo de estudo, que a gente sabe que o 0 a 3, né, é onde a plasticidade cerebral se desenvolve, né? Então, como é que... É meio contraditório, né? Você não colocar o professor que vai estar propondo, vai estar estimulando essa criança. Então, assim, o ADE, a pessoa que cuida, ela vai fazer a função de babá, de cuidar, né? A criança vai estar limpa. É imprescindível ele estar acompanhando o professor. É imprescindível ele estar ali nesse cuidado, mas o professor é que está elaborando essas propostas que vai materializar as experiências das crianças, entendeu? Então, assim, eu também não consigo imaginar, hoje ainda a gente está, né, 2024, essa visão
que a criança no 0 a 3 precisa só ser cuidada, né? Então, assim, gestores, por favor, né? O pessoal aí dos outros municípios tem um olhar especial para a primeira infância. Nessa primeiríssima infância é o que vai determinar o cidadão, né? Quantas experiências aí estão sendo podadas? Quantas experiências não estão sendo vivenciadas pelas crianças aí? Então a gente pede, né? Um olhar aí e a questão de que a rede municipal de Marília também foi uma construção. Foi um processo. Passou por períodos que só se preocupava também com cuidar. Era uma pessoa que estava ali só nos cuidados básicos da criança. E no decorrer, conforme essa rede foi crescendo, tanto em conhecimento como em orientações do Ministério da Educação, os estudos que estão aí, né, as capacitações que foram feitas, foi norteando esse direcionamento para que cada turma tenha um professor. Sim, a figura também do professor coordenador, por exemplo, foi uma conquista, né? Foi. Aí nesse processo caminhar. De construção. Então, realmente, a gente precisa estar sempre evoluindo. Porque antigamente era só o diretor que tomava e o auxiliar de direção. Isso. Eram raríssimas as escolas que tinham um coordenador pedagógico. E foi uma conquista muito grande para a rede. Assim como foi uma conquista para a rede da educação infantil, uma pessoa que estivesse ali na escola como auxiliar de escrita, como um escriturário, para ajudar na parte de documentação, que as EMEIs em Marília não tinham. Sim, a gente percebendo, né? As EMEFs tinham, isso. A EMEI não. A partir do momento, né, que a gente está estudando, a gente então está vendo, se o ensino é obrigatório, já a partir dos 4 anos, toda a documentação, né, a vida da criança escolar também está registrada. Então esse auxiliar ele vem para somar, né, tem toda a questão também de vida funcional do servidor, mas precisava realmente desse profissional aí nas escolas. Então a rede vem crescendo, né, eu fico orgulhosa, né? Acho que você passou, eu tô hoje na rede e vê, quando a gente olha, claro, tem muito que melhorar. Sim, tem, graças a Deus que nós temos que melhorar para não ficarmos acomodados. Isso, mas quando a gente olha para trás e vê todo o percurso, nossa, como é bom, como evoluímos, né, enquanto cidade. E na questão de, por exemplo, criança com deficiência ou que, por exemplo, está dentro de um transtorno de espectro autista, no ensino infantil existe algum profissional que acompanha essa criança? Porque no fundamental, às vezes, colocam esse profissional extra, né? Isso. A gente também tem a criança a partir do momento que ela tem o laudo, ela está em investigação, né? Desde que caracterizada a necessidade, porque nem todo autista tem a necessidade de ter uma pessoa ali. Depende muito do nível que ela está. Então, tem o pessoal do SEMAE que vai e avalia, e assim, nós já temos na escola a figura do cuidador para as crianças que precisam. Ellen, nós vamos fazer um programa específico sobre esse atendimento aos alunos de inclusão, porque o nosso tempo aqui está ficando curto, e seria importante nós termos aqui a diretora do centro. Sim, né? Falando melhor a Carla. Isso, a Carla. Isso. E ter um professor especializado nessa área, professor universitário, que possa até nos ajudar com esses conhecimentos mais acadêmicos, teóricos, que possibilitando a gente ter uma visão mais completa. Então, daí nós vamos fazer um programa específico. Com relação, Ellen, eu te acompanho na rede social. E eu vejo muito que você faz um trabalho de entrosamento, um trabalho muito participativo. Você tem essa visão da importância dos pais e da família dentro da escola. E ao mesmo tempo eu vejo que você tem esse trabalho também com a sua equipe escolar. Então fala um pouquinho desse seu processo de gestão, que, ao meu ver, ele é muito democrático, participativo. Assim, a escola, a gente não trabalha sozinho. Eu sou apenas, eu tô ali coordenando, entendeu? Então eu preciso ter as pessoas junto a mim. Então, quem trabalha na limpeza, quem serve, quem faz a comida, ele sabe muito mais do que eu, sabe? Então, assim, eu costumo ouvir os meus servidores. O que eles acham? Como eu posso facilitar o serviço deles? Não adianta eu, gestora, falar que ele tem que limpar dessa forma, né? Então eu tenho que, às vezes é da minha forma, mas eu preciso ouvir
como que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo daquela forma. E aí a gente vai construindo. Então, assim, sempre é o ouvir tanto o professor, ouvir o servidor, né? Trazer os pais para dentro da escola. Esse processo de escuta é muito importante. Muito importante. Assim, o pai, ele já desenvolveu na nossa equipe uma confiança. A gente não tem problema com a comunidade. Uma comunidade que nos atende em tudo. Tudo, qualquer evento você pode ver. É um sucesso, eles estão lá e eles participam. Né? Eles vão, lota, porque eles veem, né, o resultado dos investimentos deles são revertidos para as crianças. Então, assim, seja no bem-estar, seja na manutenção, melhoria do prédio, seja adquirindo esses recursos aí, desses brincares que as crianças vão embora, elas vão sujas, vão sujas. Eu vi na rede social essa semana, as crianças há um dia de chuva e experimentaram essa sensação de ter a chuva batendo, a água batendo no seu corpo, e eu imaginei como que a Ellen trabalhou isso com a comunidade, porque as crianças estavam aproveitando mesmo. Mas assim, as famílias lá já têm essa vivência que a gente coloca as crianças em experiência. Então a chuva não foi algo que estava planejado, por exemplo, no semanário da professora. Mas era algo que a gente, ali nas reuniões de que a gente já tinha discutido. Olha, já pensou que legal? As crianças hoje já não têm mais essa experiência de estar em chuva, de estar enxurrada, de estar numa lama. Tudo é cimentado, né? Os pais trabalham. Então, não realmente, muitas foram ali sua primeira vez. E eu nem estava na escola, não lembro em que momento eu estava, mas quando cheguei já tinha acontecido, mas eu dou essa liberdade aí para minha equipe, né, para auxiliar, para coordenadora, para estar fazendo aí algumas coisas quando eu não estou. Então o pessoal já, mesmo que eu não esteja na escola, a escola caminha aí sem mim. Esse dia eu realmente eu não estava, cheguei e já tinha acontecido, falei, bom, então vamos lá pro portão, né, que eu fico no portão, e aí eu fui colocando para as famílias, né, olha, hoje teve banho de chuva, né, mas assim, as famílias aceitaram, acharam super fantástico, as crianças numa alegria, porque muitas delas ali foi a primeira vez também, né, que tomou esse banho, rolou na lama, realmente ficaram imundas, mas como a gente retoma, né, a criança precisa vivenciar. Então, assim, que vivência ela teve de poder rolar, de correr, porque tudo aquilo assim, você vai ficar doente, né, vai tomar chuva, vai ficar doente. Isso. E não, né, a criança teve o contato ali, estava um dia quente, né, que foi uma chuva aí repentina, então vamos dar essa vivência. A gente tem um pouco desse olhar e as famílias super parceiras. Roupa, né? A gente lava, né? Roupa a gente lava, tem o sabão aí, mas a vivência fica. Sim. Né? E vai ficar na memória. Vai ficar na memória. E uma memória afetiva, que foi algo muito bem trabalhado. Foi, então, assim, as crianças, as famílias, nossa, já estão nos formandos, ai, como é que vai ser sem estar aqui? E realmente é uma ruptura, né? É uma ruptura aí da educação infantil para o fundamental, mas faz parte de um processo, é um ciclo deles que está encerrando, e a gente, enquanto escola, quer deixar nessas crianças as melhores marcas. Né? A gente quer que eles passem lá e lembrem dos melhores momentos ali que eles viveram na vida. E eu acho que essas lembranças, essas memórias afetivas, é aquilo que nos sustenta lá na fase adulta. Então, quando você está adulto, quando você tem um problema, se você não se reporta ao gosto da comida da sua mãe, a memórias que você teve lá com seus primos, alguma coisa, a escola, a vida escolar, algumas experiências, né? Eu acho que é isso que sustenta muito o ser humano emocionalmente. E a gente ali no raio e onde eu estiver, né? Eu vou sempre primar para que as crianças vivam, para que as crianças tenham as experiências aí de vida. Você teve uma fala que eu acho muito importante. Você disse assim, eu não estava lá, as pessoas que compõem meu trio gestor tomaram a iniciativa junto com os professores, porque a escola está caminhando sozinha. Sim. Eu já tive essa sensação. Toda vez que eu tinha essa sensação que a escola está caminhando sozinha, falava, Márcia, o seu ciclo aqui se encerrou. E coincidia sempre com 7 anos. Então eu fiquei 7 anos na MF Reiko Emura e fiquei 7 anos na MF Edmeia. Depois eu fui para a secretaria, completei também 7 anos, depois eu aposentei. Ficou um ciclo assim de 7 entre direção e supervisão. E eu vejo que você falou isso. Quando a gente se acomoda, porque
a partir do momento que todo mundo está fazendo o seu serviço, tem hora que a gente se sente até inútil. Sim. Puxa, tá todo mundo, tá tudo correndo tão bem, tão fluindo, e eu? Aí é a hora que nós buscamos novos desafios. É isso que está acontecendo com você, de você ter participado da remoção, e o ano que vem vai estar na EMEI Mãe Cristina, olha, e deixando um legado incrível na EMEI Rádio Sol, que já vinha de um legado, de uma diretora muito boa, que era a Suzy. Que era a Suzy, teve lá toda a sua trajetória. Não vamos esquecer que todos que passaram deixam o seu legado. Sim. E você está deixando o seu. Mas agora você está numa situação muito cômoda e você já está querendo novos desafios, é isso? Que coincidência. Olha, o pessoal lá, Ingrid Apileu, já falava muito, você falou do 7, eu falava do 8. Eu falava, gente, minha vida é muito 8. Eu falava, esse 8, esse cíclico do 8, né, me diz sempre assim, muitas mudanças minhas também foram de 8 em 8 ou ali próximo. E aí eu já venho falando para elas desde o ano passado que eu estava sentindo já, né, que essa fase estava se encerrando. Ciclo, isso. E aí, assim, realmente é isso. Eu entrei, eu fiz um... A gente olha, assim, em um ano você não transforma, em 2 anos você não transforma, mas você vai fazendo pequenas mudanças quando você olha para trás e fala, nossa, né, como o espaço é diferente, como a gente modificou a escola, né, dei um pouco a gente vai mudando a identidade. E assim, realmente, hoje eu penso, né, falei, a colega que pegar, ela, claro, ela vai dar a identidade dela, mas eu acho que ali, para minha comunidade, eu até me emociono, porque eu sou da Nova Marília, sabe? Eu moro lá desde 83. Então, ali, muita gente foram meus colegas de escola, sabe? Eu lido ali muito com a comunidade. Então, assim, mas eu acho que a minha colaboração ali, acho que já deu, né? Já deu, e agora eu acho que são novos rumos, e tô feliz com a minha decisão. Não foi fácil, mas eu tô de coração tranquilo, porque eu acho que eu fiz meu melhor ali. Eu fico emocionada pela sua emoção. Porque quem consegue se emocionar, a educação, ela transmite aquilo que nós somos. Sim. Né? E você voltou para a sua comunidade. Então você quis fazer a diferença na sua comunidade. E você fez. Porque você tem um engajamento com os pais, um engajamento com a sua comunidade, um engajamento com a sua equipe escolar, que é o que a gente espera de uma gestão. Porque sem esse engajamento, você não consegue criar uma identidade para a escola, você não consegue criar esse sentimento de pertencimento. E vou te falar mais, esse sentimento de pertencimento você vai levar para o resto da vida. Porque por onde eu passei... A gente deixa marca e traz a gente marca, deixa marca, traz marcas, e a gente se sente pertencente ainda. Eu me sinto pertencente à EMF Reiko Emura, que hoje é lá no Cecília Guelpa, a EMF Cecília Guelpa. Me sinto pertencente à EMF Edmeia, por onde eu já passei. E eu acho que você está tendo essas mesmas emoções e sentimentos que eu tive. E você vai carregar consigo toda essa comunidade, porque elas te ajudaram muito a crescer como pessoa. Sim, e como profissional. Ali eu tive a oportunidade realmente, assim, né, de executar a minha função de direção. Né? Não foi sozinha, a gente não faz nada. Se eu não tivesse uma equipe, e assim, não tenho cargo maior ou menor. Eu trabalho com pessoas, tá? São pessoas que têm a sua função. Quando uma pessoa falta, né, a gente já sabe, quando tem defasagem de quadro, as coisas começam a patinar. Mas ali, em todos esses anos, eles sempre assim se doaram, se triplicaram para que a escola atendesse, independente de falta de professor, de falta de funcionário, a gente atendesse ali todos, né, de forma plena. De forma plena. Então, assim, eu não sou ninguém se eu não tivesse passado aí todos os servidores que passaram por mim. Ano a ano, né? Cada ano a gente fez uma história, cada ano a gente fez uma transformação. Se eu citar um nome, eu vou ser injusta com o outro. Então, todo mundo ali teve o seu papel. Desde a pessoa, né? Teve uma época que teve quem recebia na porta, o pessoal da secretaria, o pessoal da merenda, quem limpa, quem abre lá o portão. Então, tudo isso foi fundamental. Faz parte aí
do processo do que hoje o Raio de Sol é. Já diria nosso fundador da Jovem Pan, ninguém faz sucesso sozinho. Né? Jamais, assim, jamais eu vou delegar para mim essa conquista. Assim, eu estava lá na liderança, mas sozinha a gente não é nada. E ao mesmo tempo, né, Ellen, como que a equipe escolar, a comunidade te enxerga também como ser humano. Sim. Né? Não é porque você está liderando, não é porque você ali é a responsável, porque nós não podemos tirar essa responsabilidade Jamais, do diretor. sim, nós somos responsáveis por tudo. Mas a comunidade te enxergando como um ser humano também, as coisas fluem melhor. Muito. Porque eles sabem que você também está sujeito a erros. Sabem, assim, sabe? Eu tenho sempre uma fala. Em todo começo de ano a gente recebe famílias novas, né? E aí eu faço aquela primeira reunião, eu falo, gente, nós aqui somos seres humanos. A gente procura não errar, mas a gente erra, sabe? Então, assim, eu respondo pelo erro do professor, do funcionário, por de todos. Sou eu que respondo. Mas falei, eu jamais quero o nome da nossa escola em rede social, defasando qualquer situação, porque a gente resolve problemas conversando. Então, assim, tem um problema, vai procurar, nós estamos aqui. Se não estou eu, também auxiliar, a gente está aqui, a gente vai conversar, a gente vai reconhecer, a gente vai procurar não errar. Mas assim, se você vê, a gente não tem problema com o nome da escola, né? Aí falando, porque aquilo que acontece, nós conseguimos sentar, nós conseguimos pontuar e conseguimos resolver. Eu acho que isso aí faz parte também desse processo. A comunidade confia, né? Então, assim, a gente sempre procura ligar. Aconteceu alguma coisa, vou ligar na hora. Porque se fosse meu filho, eu também gostaria, né? De saber, olha, vem aqui. Você quer ver? É um se colocar no papel do outro. Você quer que eu faça uma chamada? Quantos pais já não receberam ligação? Você quer que eu tá no trabalho, pensando, você quer que eu faça? Hoje tem uma chamada de vídeo. Hoje pra tá mais você fácil, ver os meios de comunicação. Que seu filho tá bem, mas ótimo. Então, assim, a gente tem esse diálogo, essa parceria com as famílias. Olha, realmente ele não tá bem hoje, você precisa vir buscar. Então a família se desdobra e vai lá buscar. Então a gente já chegou nesse patamar dessa interação, dessa confiança aí que eles têm na gente, a gente nele, a gente conhece cada particularidade das famílias, sabe? Dos desafios que cada uma tem. E aí a gente vai aí no dia a dia, né? Fazendo o nosso trabalho, procurando atender aí da melhor forma possível. Eu acho que o nosso serviço público, a gente que é servidor público, a família paga imposto, todo mundo colabora para isso. A gente tem que devolver um serviço de qualidade. E eu acho que é isso que eu prezo muito, né? A gente tá chegando ao final da nossa edição. Eu queria agradecer muito, Ellen. Eu agradeço. Compartilhar, imagina. Desculpa. Aqui todo mundo se emociona, né, Márcia? O Giroto não participando, a gente se emociona. Porque o Giroto... truculento. O Giroto é outro nível. Nós somos mulheres, nós somos sensíveis. Ele sai e a gente acaba com ele toda vez. Brincando, Giroto, você faz falta aqui. Só pra gente completar, se tivesse mais blocos, nós teríamos mais conversa. Nossa, Ellen. como, Márcia? Tem assunto pra falar. Não conversamos sobre a sua participação nos conselhos, no Conselho Municipal de Educação. Não conversamos sobre algo muito importante que Marília tem, e eu vejo que outros municípios não têm essa vivência, que é a vivência da APM, angariar recursos próprios através de promoções, através de festas, que você citou muito, melhorias que foram feitas na infraestrutura da escola, né? Com esse dinheiro. Então vai ficar para a próxima. Não conversamos sobre burocracia, falamos muito de documentação, mas essa documentação, quando é muito exagerada, vira uma burocracia, vira uma obrigação e pesa para todo mundo. A gente não conversou um pouquinho disso. Não conversamos, mas já estou te convidando para a sua equipe participar. A equipe aqui que é do Raio de Sol agora, o ano que vem do Mãe Cristina, que participem da premiação dos Mais Mestres o ano que vem, que nós vamos abrir as inscrições. E só pra gente encerrar, fala um pouquinho da importância desse programa dos Mais Mestres, desse projeto. Pra mim já não é mais projeto, é um programa, porque já ficou. A importância dele para a valorização dos profissionais da educação. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, você aí divulgando, vou acompanhando lá pelo Facebook, e é uma oportunidade de dar voz,
né? Para nós que estamos ali no chão da escola, né? A gente tá ali, claro, a gente faz o nosso trabalho, mas às vezes acaba ficando restrito ali a nossa comunidade. Então aqui a gente tem um momento de fala, a gente tem um momento de expor aí tanto a dificuldade como a conquista, né? Porque às vezes a escola vai para a mídia quando acontece alguma coisa, né? Um fato negativo, mas quanto positivo se destaca, né? Quanto positivo a gente constrói aí no dia a dia. E aí eu acho que é o momento mesmo do profissional da educação tá aqui falando um pouco. Eu sou grata aí à Rede Jovem Pan, parabenizo essa iniciativa, né, de realmente as pequenas valorizações. Claro que o financeiro é importante, sim, o financeiro é importante, mas um olhar da sociedade para nós que estamos lá cuidando daquilo que a sociedade tem de mais precioso, gente, assim não tem preço. Sabe, não tem preço. Então, parabéns aí à Rede Jovem Pan por essa iniciativa. Parabéns a você, né, que foi minha parceira. Nossa, eu até comentei com o Giroto. Falei, o quanto eu aprendi com você no tempo que a gente conviveu. O quanto eu me inspiro, ouço. Sempre que você fala, eu procuro parar e ouvir. Atenção. Porque eu sempre aprendo um pouquinho com você, mesmo à distância. Eu sempre aprendo um pouco com você, viu, Márcia? Você me inspira. Acho que educadores que inspiram também seria um ótimo nome, porque você me inspirou tanto a mim quanto a muitos colegas aí E você também está sendo fonte de inspiração para essa turma que está ingressando agora na rede municipal de Marília, assim como fora também. Então, que eu sei que você já está alçando voos, dando cursos em outros municípios. Então, você está levando também esse seu legado, os conhecimentos para outros lugares. Eu acho compartilhar, eu acho que a gente aprende muito compartilhando. Eu falo, né, um pouco das vivências, eu passei por muitos lugares, eu aprendi como me inspirei, mas também olhei e falei, isso eu não quero ser. Então a gente fala, nossa, isso eu nunca quero fazer, mas isso aqui eu me inspiro. Então cada pessoa que passa pela gente deixa um pouquinho. E aí, sempre que eu tenho a oportunidade de colaborar, de construir, de mostrar, também eu quero, né? Quero aí também ampliar um pouco que eu acho que a gente acredita na educação, a gente acredita que a educação transforma. Eu acho que é dessa forma que a gente faz aí o nosso papel. Muito obrigada, Ellen. Eu que agradeço. Obrigada, Ellen. Obrigada. Já está convidada a retornar. Então, é só chamar, tô aqui, tô à disposição, tá bom? Perfeito. E obrigada, Márcia, também, mais uma vez aqui com a gente. Aos sábados, sempre 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Mais mestres na Jovem Pan. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Pan. Um ótimo sábado para você. E a gente se vê na segunda-feira.